Fala, produtores! E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Mais Sem Cabeça do YouTube. No vídeo de hoje, review de Fumetsu no Anata e nono capítulo. Gente, o que foi esse capítulo? Sério, vou dizer aqui que 95% desse capítulo foram fofos, foram lindos. E os outros 5%, oh meu Deus! Caso você não esteja na plataforma do YouTube, o link está na bio, beleza? Agora, se você já está aqui na plataforma do YouTube, já assistiu vários vídeos aqui, tá curtindo essa temporada comigo aqui, se inscreva no canal, deixa seu like e me conta aqui embaixo o que você tá achando desse anime que, gente, é incrível. Ao mesmo tempo que ele nos traz alegria, nos diverte, ele nos traz tristeza, aquela tensão, né? É incrível. Isso é Fumetsu no Anata e é lindo. Bem, sem mais delongas, bora começar esse review porque tem muita coisa pra falar. Vambora! Bem, o anime começa com o Fungi e o Gugu tacando terror na cidade. Literalmente eles não deixaram um escapar, nem o bebê. Gente, foi incrível. Eles usaram até o urso que lá atrás nos trouxe medo, deixou preocupadíssimo de, oh meu Deus, foi um misto ali de sensações, agora nos fez sorrir. Foi muito engraçado, gente, maravilhoso esse começo. Só que, né, como esse anime ele é 880, né, nem tudo são flores, né, porque o Gugu está faminto, está tão faminto, coitado, que ele acaba caindo ali no chão de fome. E no caso eles voltam lá para aquela barraca onde ele e o irmão dele no caso, viviam juntos. E eis um momento muito interessante ali entre os dois, na qual os dois começam a se conhecer um pouco mais, de forma mais profunda, vamos dizer assim. Porque o Fungi, no caso o Gugu, perdão, ele está faminto. E ele pergunta pro Fungi se eles têm alguma coisa ali para comer. E no caso o Fungi diz que não tem nada para poder comer. Só que aí, meus caros, eis que o Fungi ele começa a se lembrar do que ele comia quando ele estava ali no mato, no meio da mata, junto com quem? Com a Mate. Sim, ele começa a se lembrar daquela pera gigante, daquele dango que ele comia também e outras frutas. E eis que ele consegue replicar esses alimentos. E ele acaba cedendo esses alimentos ali pro Gugu, que tá ali enrolado no casaquinho dele, que eu achei super fofo. Ele meio que enfia, né? Ele não dá, ele enfia ali a manga, tudo ali na boca dele, né? Foi engraçado essa parte. E eis que a voz também, ela meio que faz uma explicação, né? De que o Fungi, ele consegue replicar tudo que ele aprendeu há algum tempo, mesmo que isso já tenha um bom tempo, é necessário que haja um mínimo de estímulo para que essas memórias voltem e que sejam ativadas de uma certa forma. E eis que começa um momento ali meio que de descobertas, tanto para o Fungi quanto para o Gugu. Porque o cachorro da Rin aparece, o Mitch, né? E no caso, o Fungi chama ele de Johan, só que o nome dele não é Johan, e sim Mitch. E no caso, o Gugu pergunta por que ele chamou o cachorro de Johan. Quem é esse Johan? E no caso, o Fungi explica que era o nome dele, do lobo lá atrás. Lembra do lobo? A primeira pessoa? Pois bem, ele explica que era o nome dele. E aí, no caso, o Gugu, ele meio que confuso ainda um pouco, pergunta então quem chamava ele de Johan. Eram os pais? Eram os amigos? Quem? E de novo, o Fungi não sabe. É um meio que de descobertas e ainda de muitas dúvidas. E aí, no caso, o Fungi ali ele tentando encaixar as pedras ali do quebra-cabeça, ele revela que o Johan foi a primeira pessoa dele, a primeira forma concreta dele, né? E que no caso, ele era um ser que se encontrava ali vazio. E é claro, o Gugu é um menino muito inteligente. Gente, ele conseguiu pescar ali, ele juntou uma coisa com a outra, ele conseguiu pegar que a aparência dele, no caso, o corpo dele, ele consegue pegar essa aparência de quem já morreu. No caso, esse tal de Johan, essa menina, o urso, o lobo, são todas pessoas que morreram de uma certa forma. E no caso ele começa a explicar de que esse termo ficar vazio
que o Fuji usa, na realidade, é morrer. Simplesmente é isso. No caso, ele explica, né, que morrer é terminar o tempo da pessoa ali e que isso não tem volta. Ou seja, mais uma coisa que o Fuji, de uma certa forma ali, aprendeu, que a morte é algo que não tem como se substituir ou voltar, sabe, dar um replay, vamos dizer assim. E aí ele fica meio que empolgado, né? Ele fala que se porventura ele vier a morrer, que ele venha se transformar nele, no caso, né? E que ele não vai se sentir tão só assim, porque vai ter alguém meio que preocupado com ele e sentirá a falta dele e lembrará dele também. E ele meio que revela ali que ele é solitário, né? E na realidade, ele tava meio que solitário, né? E aí, no caso, agora ele começa a revelar pro Fuji por que tava somente ele e o irmão. E era uma dúvida, meio que minha dúvida também, né? Do início, por que só tá ele e o irmão dele ali naquela barraca? E ele revela que ele tinha uma família, ele tinha uma mãe, tinha um pai, tinha ali 2 irmãs que eram gêmeas, que implicavam um pouco com ele, mas brincava, era aquela brincadeira de irmãos assim, sabe? E o irmão dele estava sempre ali presente. Só que, na realidade, essa família toda não era uma família de sangue e nem muito menos uma espécie de uma adoção ali, não. Essa família, no caso, eram empregadores, no caso, eram os patrões do Gugu e do irmão. E que um belo dia, por alguma questão assim do trabalho do pai, eles tiveram que ir embora e deixaram ali o irmão, no caso do Gugu, e ele, sozinhos. Mas ao mesmo tempo que é muito triste, né, a gente escutar essa história, ele fica feliz, né? A gente fica, no caso, também feliz, porque ele diz que ele se sente muito grato porque o Fuji, no caso, voltou. Então ele meio que sente agora que o Fuji meio que faz parte da família dele. É uma nova família, vamos dizer assim, né? E uma interessante também que pro Gugu, é a família ideal, né? Para ele, essa família na qual a mãe se preocupa, o pai ali que tá provendo a comida, né? Essa é a família ideal para ele. E é isso ali que ele começa a ter um leve cochilo ali, porque ele acabou de comer, né? E como comeu, ele tem ali, vamos dizer assim, uns 2, 3 minutos de sono, que é interrompido pela menina que aparece ali gritando, né? Querendo saber onde é que ele tava e tudo mais. A menina tenta convencer ele a voltar, de que o velho não tá tão chateado com ele, ele promete tirar o licor da barriga dele de graça. Ele até brinca, de graça? Mas é claro, tem que ser de graça, ou tem que pagar pra poder ele tirar algo que ele colocou dentro de mim, né? Foi engraçado essa cena, né? E é claro, né? Ele fala, mas eu sou a vítima, eu tenho que voltar, por quê, né? Todo mundo sabe por quê, porque o Gugu é o que fazia tudo, a comida, a arrumação, o plantio, tudo que o pessoal tenta fazer meio que não dá muito certo. Mas é interessante essa cena porque tem um momento ali, né, que o Fuji toca ali no peito do Gugu e fala que o coração dele, o peito dele, no caso, dói quando ele fala com a Rain. Eu achei muito fofo. Falei, gente, será que agora o Fuji tá começando a sentir, tipo, a questão da relação, assim, tá sentindo os sentimentos? Nossa, ficou meio redundante, né? Mas eu fiquei assim, uau! Tá evoluindo? Será que ele consegue, assim, perceber se a pressão tá alta, se tá baixa? Porque ele comeu aquela fruta que o Fuji, no caso, fez? Será que tem alguma relação? Não sei, fiquei pensando agora. E aí, né, chega de teorias, né? O Fuji decide ir buscar a máscara dele, né? Porque ele acha que ele vai se sentir melhor usando a máscara. Então ele deixa ali o Gugu e a Rain juntos. A Rain, né, para tentar convencer o Gugu a voltar, mostra ali o machucado terrível e horrível mais uma vez pro Gugu. E é claro que o Gugu fala, né, brincadeira, né, meu? Carinha de palhaço, né? Vê se dá pra comparar o seu machucado com a minha face completa. E aí, no caso, a Rain fala que ele tá falando que nem os pais dela, né? Que ela tá chamando ela meio que de dramática, né? Que aquilo não é nada, né? E ela acaba revelando que a família dela meio que era uma família que cobria todas as necessidades que ela tinha.
Se ela queria aprender alguma coisa, eles davam aquele suporte com os empregados. Se ela queria comer alguma coisa, sempre tinha ali o mantimento necessário. Se ela queria, no caso, sair, sempre havia seguranças e tudo mais, né? Ou seja, era uma família que provia o que ela queria e meio que necessitava e tudo mais. Só que algo interessante é que não aparece os pais propriamente, sim os empregados, né? Uma coisa interessante que a gente pode comparar, que é da família do Gugu, no caso não tinham os empregados porque era de uma classe muito inferior ao da Rain, né? Era uma família um pouco mais humilde, só que os pais estavam sempre ali próximos. E no caso da família da Rain, eram os empregados que faziam isso tudo, né? Então fica essa questão, tinha ali toda a assistência necessária para qualquer coisa que ela precisasse, mas os pais não estavam meio que ali presentes. No caso, ela até comenta, né, que ela sabia que os valores deles dois seriam diferentes, né, e é para ser. No caso, a realidade da Rain é uma e do Gugu é completamente outra, ou seja, são duas visões de famílias diferentes, né, e isso é normal, porque é uma criação diferente de uma outra, né. E aí, eis que continua ali as revelações. No caso, a Rain, ela fala, né, que aquele machucado terrível ali foi causado porque alguém empurrou ela. Porque se ela não tivesse lá naquela família, né, ela não teria, no caso, esse enorme machucado, né. E é claro, é óbvio que o Gugu sabe quem causou esse machucado terrível nela, né. E ele fica querendo ali falar, mas se ele falar, ela vai descobrir. Enfim, ai gente, coitado do Gugu. E no caso, a Rain não para de perguntar, né? Tipo, como que ele conseguiu esse machucado? Se ele realmente gosta dela. E o menino ali, não vou falar porque você não vai gostar do que vai ouvir e tudo mais, né? Eu fiquei com uma dó dele. Meu Deus, o menino começou a chorar. Eu falei, Jesus. E aí, né, claro, depois de uma breve conversa ali com o cachorrinho, né, ela tem a brilhante ideia de inventar, de trazer uma máscara pra ele, né? Uma máscara que ela trouxe pra ele. Então, né? E é claro que, gente, eu achei lindo essa cena, porque que bem feito foi essa cena dela ali fora da barraca, levando assim um vento no cabelo. Gente, que cor, que brilho! Eu achei incrível, bato palma aqui. Que cena linda de se ver, né? Assim, o cabelo esvoaçando assim, muito bem feito. A leveza nos traços, incrível, gente, sério. Mas bem, continuando. E aí, né, depois dessa parte cômica, enfim, né, eles decidem ir atrás do Fuji, né, que o Fuji tava meio que demorando, né, e o próprio tem ali um breve encontro com a voz, que, gente, aí começa, né, porque a voz meio que alerta ele de que é muito bom brincar de humano, né, mas fique atento porque aquela força maligna lá atrás está esperta, está ali ó, na espreita para qualquer brecha. Some do nada. Falei, Jesus. Tenso, né? Tenso também porque os dois acabam indo para a cidade, né? Porque o Gugu meio que esqueceu onde ele deixou a máscara dele, né? Do lago, foi para a cidade, né? E a Rain, no caso, é capturada. E é claro, o Gugu ali dá um chute ali na batata da perna do cara, assim, do capanga ali do pai, né? E puxa a menina e leva a menina pra onde? Pro meio do mato ali. Falei, gente, que tenso. Nossa, começou numa ação aqui. E no caso ele descobre, né, que aquela máscara, no caso, não era pra ele, e sim pra ela poder sair pela cidade disfarçada pra que ninguém descobrisse que ela, no caso, era a menina, no caso, a filha lá do senhor feudal, e ela conseguisse achar os dois meninos. E aí, no caso, ele meio que entende, né, que ela tava meio que fugindo ali da família e tudo mais, e ele acaba devolvendo a máscara pra ela, pra que ela continuasse, né, a viver livre e tudo mais, porque era um sentimento também dele, né, ele também queria viver essa vida livre, né, e sem perigos. E no caso, ela se expôs a isso para poder tentar salvar ele, né? Foi bonitinho essa cena. Ele devolve a máscara para ela e aí fica um clima fofinho, sabe? Que só é quebrado com a chegada do Fungi, né? E aí, no caso, depois deles se entenderem, né, eles decidem voltar lá para casa do velho da pinga e para
parona também, né? No caso, a Rain pergunta se o Gugu não tá chateado, está bravo ainda com o velho da pinga. E aí ele responde, gente, eu achei incrível o que ele fala, porque ele meio que diz que não liga pro que ele fez, no caso com ele, essa experiência e tudo mais, não meio que fica sentido com o que ele já tinha sentido nessa raiva, esse rancor todo, mas não quer dizer que ele perdoou o velho. Ele simplesmente perdeu o interesse nessa questão. Então eu achei interessante porque é algo que não ia mudar. É um fato que realmente não ia mudar. Ele ficar, no caso, remoendo essa questão do velho, não ia mudar. E de uma certa forma ele ajudou, ele salvou a vida dele, no caso do Gugu. Então era uma situação tão racional, tão assim, literalmente de forma branco e preto, é tão racional que eu falei, caramba, se a gente pensasse de forma tão racional para tantas coisas, tipo, não tem como voltar, não tem como mudar, o que foi, foi. Tem que ver o que vai para frente, se eu continuar nessa amargura toda, nesse sentimento tão triste para mim, isso vai afetar a mim e não o outro. E meio que ele me ajudou, sabe? Eu achei isso interessante. Então, marinando esse tipo de sentimento, né, é ruim mais pra si do que pro outro, né? Porque o outro já foi, né? O que foi, foi. O negócio é daqui pra frente, né? Então foi interessante esse pensamento do Gugu. Olha que reflexão a gente pode tirar desse anime também. Mas aí, continuando, eles, no caso, decidem voltar lá pra casa, né? E eis que na metade do caminho, quem aparece? A senhora, no caso, uma das babás da Rain. No caso, né, mete o pé, né? O Gugu pega na mão ali da Rain e vamos pra meio do mato, vamos pegar ali um atalho, né? Ele pede pro Fuji fazer alguma coisa ali pra poder atrapalhar, né? A Rain, no caso, fica até tipo, mas ele sozinho, o que que ele vai fazer? Calma, fica tranquila, confia que o menino é brabo. Só que aí, né, meus caros, o Fuji, no caso, se transforma na Mate e se joga. Gente, que cena foi essa? Ele se joga em cima da babá. E ela cai ali no chão, chorando, né? Porque tava sangrando e tudo mais, né? Daquela flechada que ela levou. Gente do céu. E aí, o Gugu, no caso, fala pra Rain, tranquilizar a Rain, que ele vai voltar, tranquilo. Só que nesse exato momento, quem aparece dizendo, será? Será que ele vai voltar? A Voz. Falei, gente do céu. Porque a Voz rapidamente ali explica que na primeira batalha agora, nessa mais recente, ele não adquiriu nenhuma sabedoria, nenhum aprendizado. E segundo, deram o primeiro passo. Eu falei, como assim deram? Quem deu o primeiro passo? Será que foi aquele monstro? E aí, meus caros, eis que começa uma gritaria ali no meio da floresta. O Gugu fica apreensivo no caso. A Rain fica muito apreensiva, né? Mas o Gugu fica, não, o Fu está mandando ver, né? Eu falei, gente do céu. Só que aí, né, a gritaria começa a aumentar. A babá, no caso, começa a gritar, tem um monstro, né? E aí, tudo bem. O Gugu toma ali a iniciativa de falar pra Rain, meter o pé pra casa, que ele vai atrás do Fuji. Gente do céu, como será esse próximo capítulo que teremos ali uma briga feia, acirrada? O que teve de fofurice nesse capítulo, teremos muita atenção no próximo. Bem, vamos parar por aqui porque esse vídeo vai ficar muito longo, mas gente, que anime maravilhoso mesmo. Desculpa a minha voz rouca, porque hoje eu estou um pouquinho rouca, gente. É isso aí, ousar a voz, é isso aí. Mas enfim, né, galera? Valeu, se inscreva no canal, deixa seu like e me conta aqui embaixo o que você tá achando desse anime maravilhoso, beleza? É isso aí, bora produzir!